Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Estudando bastante, genética é uma disciplina fantástica, não é? Então vamos lá, mais uma aulinha de genética, vamos entender como que combina-se, como que surgem essas características, essas combinações hereditárias, né? Tá? Hoje, na aula passada, nós falamos do dihibridismo, né? Que significava que tínhamos dois genes atuando. Agora nós vamos falar de tri e de poli, né? Tri que significa então três características atuando em conjunto, mas separadamente, isoladamente, segue a segunda lei de Mendel, né? Determinadas por genes localizados em pares de cromossomos homólogos diferentes, né? Tá? Cálculos são realizados com base na segunda lei de Mendel, como eu falei para vocês, lei da segregação independente. Então, apesar de se estar analisando em conjunto as três características, cada uma das características atua de forma diferente. Quando a gente fala atua de forma diferente, elas seguem regras da matemática e da estatística de probabilidades de ocorrência independentemente e se somam. Quando eu digo se somam, não quer dizer que é mais, se somam no sentido de se multiplicam, né? Lembra da ervilha, que podia ser amarela lisa ou verde rugosa? Então a influência do lisa com a cor não tinha uma sobre a outra, mas gerava um indivíduo diferenciado, tá? Então, aqui nós vamos considerar, por exemplo, três genes, V, R e B, né? Então, nós temos um alelo dominante, um alelo para V, um alelo dominante para R e um alelo dominante para B. Aí nós temos, combinando-se aqui com o alelo dominante de V, nós temos também a possibilidade de combinar um alelo recessivo R. O alelo dominante R pode se combinar com o alelo dominante B ou com o alelo recessivo Bzinho, né? O Rzinho, que é o alelo recessivo para o R, pode se combinar também com o Bzão, que é dominante, ou com o Bzinho, que é recessivo. E aí, assim, nós temos, então, 4 combinações genotípicas, né? E aí, se olharmos para as possibilidades de ocorrência ou de manifestação do Vzinho, que é o alelo recessivo do V, nós vamos ter a mesma situação e aí nós vamos ter mais 4 combinações genotípicas. Então, como que isso acontece? Vocês percebam que eu estou separando, né? E eu estou dando possibilidades de ocorrência para cada uma dessas combinações, né? Então, o cruzamento envolve um grande número de genes. Então, nós sabemos que nós temos muitos genes aí nos nossos cromossomos, né? Nós temos 46 cromossomos. Esses cromossomos têm genes, né? Muitos genes aí que determinam todas as nossas características vegetativas e reprodutivas, tá? Então, importante a determinação do número do tipo dos gametas produzidos pelo indivíduo. Então, importante a determinação do número de tipos dos gametas produzidos pelos indivíduos, que é isso que eu estou falando para vocês e que eu falei na aula passada, que existem fórmulas e a genética segue essas regras matemáticas, segue essas fórmulas matemáticas e também as fórmulas de estatística de combinação. Então, o número de gametas diferentes pode ser combinados por 2n, né? Então, se nós tivermos 8 características, o n vai ser 8. 2 elevado na 8 dá quanto? 1.200 ou 2.200, né? Faço a conta aí, não vou fazer essa conta agora, mas vamos lá. 2 na 1, 2, 2 na 2, 4, 2 na 3, 8, 2 na 4, 16, 2 na 5, 32, 2 na 6, 64, 2 na 7, 128, 2 na
8, 258, 6. Né? Agora, estou sem calculador aqui. Né? Calculem aí. Mas é esta a fórmula, certo? Onde N representa o número de pares de gametas. Então, por exemplo, A, B, C, nós temos 3 genes aqui, A, B e C. Então, são 3 pares de genes de heterozigose. Tá? Então, aqui nós temos que considerar só os que estão em heterozigose. Por isso, nós estamos falando de hibridismo, polihibridismo ou trihibridismo. Tá? Então, 2 elevado na N, N igual a 3, 2 na 3, 8 tipos diferentes de gametas. Né? Se o indivíduo parental for A, B, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czão, então as possibilidades se reduzem a 2 na 2, porque nós só temos 2 genes heterozigosos. O Czão não tem outra combinação, ele só vai girar Czão, né? Ele não vai girar o alelo recessivo, então nós só temos combinação. Lembra que lá na ervilha, quando a gente falou na ervilha, nós tínhamos Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, né? Ou seja, um gene, 2 genes heterozigóticos. Se elevarmos isso na 2, 2 na 2 igual a 4. E aí nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma matriz de 4 combinações por outra de 4 combinações. E aí nós tínhamos, então, como resultado, 16 possibilidades de combinação genética, né? Acho que aqui eu pus uma a mais. Pus uma a mais aqui. Então, apago. Então, nós temos aqui uma combinação, né? 2, 4, 2, 4. Combinação de 4, 16, certo? Então, nós tínhamos 16 possibilidades de combinação genética. Agora, nós vamos ter o quê? Se for 8, nós vamos ter 8 combinações genéticas aqui, certo? Ok. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 8 aqui para formar a nossa matriz. 8 vezes 8, 64 combinações genotípicas. Então, quais são essas combinações que vão aqui nessas caixinhas e nessas caixinhas? São estas combinações aqui. São essas possibilidades aqui. Tá certo? Então, novamente, há um respeito da lei de Mendel, né, e das probabilidades. Então, vocês vão ver que nós só vamos ter uma combinação genética tríhíbrida homozigótica dominante. Vzão, Rzão, Bzão. Só temos um gameta. Só temos um gene aqui com essa informação. E da mesma forma o recessivo. Agora, com a variação de pelo menos 1 ou 2, né, gene dominante ou recessivo, nós vamos ter outras possibilidades. Então vamos ver aqui 2 dominantes, 2 dominantes, 1 dominante, 2 dominantes, 1 dominante, 1 dominante. E aí nós temos então uma proporção de 1 para 3, para 3, para 1, certo? O que é essa combinação? 1 triplamente homozigótico dominante, 1 triplamente homozigótico recessivo, 3 com 2 características dominantes e 3 com uma única característica dominante. Então, esta combinação. Então, isso aqui, pessoal, é regra. Quando vocês forem fazer esta composição, isso tem que aparecer no olhar de vocês. Vocês têm que olhar para cá e dizer assim, é isto aqui. Então, eu estou certo. Então, eu fiz a minha combinação genética corretamente. Uma vez que eu tenha feito essa minha combinação genética corretamente, quando eu for usar essa combinação genética que está lá no pai com a que está lá na mãe, vai dar resultado correto e nós vamos ter então 64 combinações genéticas. São 64 combinações fenotípicas? Não.
né? A gente já sabe lá do exemplo da ervilha que nós tínhamos 16 possibilidades genotípicas, mas somente 4 possibilidades resultantes fenotípicas. Por quê? Por causa da dominância do gene, né? Tá? Então nós vamos ver isso especificamente. Ficou claro para vocês que eu só considero aqueles genes que são heterozigóticos, tá? Que possuem heterozigose. Quando um gene não possui heterozigose, então eu não o considero na minha conta, e por isso que aqui, então, em vez de 2 na terceira, para dar 8 combinações de gameta, eu tenho só 2 na 2, que é 4. Isso aqui é praticamente o exemplo da ervilha, né? Então, na ervilha se considerava o Azinho, o gene A e o gene B. O C, como era homozigótico para dominante ou para recessivo, não se considerava, porque como resultante dele ele vai ter o mesmo gene, né? Então vamos lá. Os tipos de gametas formados por um indivíduo podem ser determinados através desse diagrama, né? Que é mais ou menos, que é exatamente a mesma situação que eu coloquei aqui para vocês, do V, do R e do B. Agora eu estou colocando como A, B e C. Então, pro Azão, ele pode se combinar com o Bzão ou com o Bzinho. O Azão pode se combinar com o Czão ou com o Czinho. Só que ele tem que se combinar com o Bzão também ou com o Bzinho. Então, por isso que a gente tem estas outras possibilidades. E por isso, como resultante, nós temos 8 combinações genotípicas. Tá certo? Ok? E aí, isto aqui, nós vamos cruzar 8 vezes 8, vão ser 64 combinações genotípicas. Repito e pergunto, serão 64 combinações fenotípicas? Não. Né? Não. Porque depende da dominância do gene. Então eu já falei aqui para vocês que nós estamos neste caso aplicando as regras de primeira lei de Mendel e segunda lei de Mendel, que existe dominância, né? Heterozigose, não homozigose, alelo dominante, alelo recessivo, né? E existe ação do dominante. Se não tivesse ação do dominante, aquilo que eu falei para vocês de uma flor branca com uma flor vermelha que vai dar uma flor amarela, aí é uma outra fórmula, um outro resultado. Nós vamos pensar que todos os alelos, todos os genes aqui têm dominância sim, tá bom? Tá? Então o alelo A pode se combinar com Bzão ou Bzinho e em seguida se combinar com Czão ou Czinho. Então foi o que eu mostrei para vocês. Todos os gametas apresentam a mesma probabilidade de serem formados. Então cada um desses gametas possui a mesma possibilidade de ser formado. Qual é essa possibilidade? Se nós temos 8 combinações, cada um deles possui uma combinação de 1 para 8, né? Então, qual a combinação do Azão, Bzão, Czão se manifestar contra o Azão, Bzão, Czão? Vamos dizer que esse aqui é o pai e aqui nesse lado aqui nós temos a mãe. Então, é 1/8 vezes 1/8. Nós vamos ter 1 vezes 1, 1, 8 vezes 8, 64. Uma possibilidade em 64 combinações de termos o quê? Um triplo homozigótico dominante. A mesma coisa para cada um destes outros gametas, tá certo? Tá? Ou seja, 1/8 para cada gameta, formado por Azão, Bzão, Czão, e assim sucessivamente. E com isso surge o que a gente chama de quadro de Punnett. Punnett criou este quadro, que é esta combinação fantástica, né? Maravilhosa, que nós temos então as nossas possibilidades, tá? Então, quantas combinações fenotípicas nós vamos ter? Nós sabemos que nós vamos ter 64 combinações genotípicas e nós vamos ter então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinações
fenotípicas, né? Tá? O que é esse umzinho aqui? É o triplamente homozigótico recessivo, né? O que é esse 27? Vamos ver. Tem três dominantes, não importa se são heterozigóticos ou não heterozigóticos, no caso homozigóticos, né? Então, homozigótico, heterozigótico, não importa, tem a presença de 3 alelos dominantes, né? Quantos que nós vamos ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Opa, esse não. Então vamos lá, prestar atenção aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui não. Opa, vamos lá, então vamos cuidar aqui. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, 27 fenotipos determinados ou 27 combinações genotípicas com o mesmo fenotipo, porque são determinados pela presença dos 3 genes dominantes. Tem que ter um Azão, tem que ter um Bzão, tem que ter um Czão. Não importa se ele é homozigótico ou heterozigótico, tá? Então, aí nós temos uma outra proporção, vamos limpar aqui de novo, vamos contar, que seriam a presença de somente 2 alelos dominantes. Então vamos ver, somente 2 alelos dominantes. Nessa linha a gente já tinha visto que todos eram. Então aqui nós temos 2, Azão, Bzão, Azão, Bzão, Azão, Bzão, Azão, Bzão, Azão, Czão, Azão, Czão, né? Bom, vamos ver só do Azão, Bzão, tá? Azão, Bzão, 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 não, Azão, não, 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 Azão, Bzão, Azão, Bzão, Azão, Bzão, Azão, Bzão, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Porque, esse aqui não é, ó, aqui tem um Czão, então esse aqui não é. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos 9 combinações genotípicas, né? Genotípicas com as características de heterozigose dominante tanto para A quanto para B. E o C não. O C tem que ser homozigótico recessivo. E assim nós vamos ter também 9 para a combinação do A com o C e 9 do B com o C, né? E aí nós vamos ter 3 combinações que é somente o A dominante, 3 para somente o B dominante e 3 somente para o C dominante. E nós vamos ter somente uma combinação
para o A, B e o C triplamente recessivo, tá? Então, como exercício de casa para vocês, vocês vão pegar este quadro de Punnett e vão encontrar todos os genótipos desta combinação fenotípica ou desta proporção fenotípica, tá? E vão calcular também a porcentagem disso, né? Que são essas porcentagens aqui. Vocês vão chegar a esta porcentagem. Então, olha lá. Azão, Bzão, Czão, 27 dentro de 64. Azão, Bzão, que são os dois dominantes, alelos dominantes para o Azão e o Bzão, não para o Czinho, 9 para 64. Azão, Czão, 9 para 64. Bzão, Czão, 9 para 64. Somente um dominante, 3 para 64. Todos recessivos, somente um. Então, o genótipo Azão, Bzão, Czão é dominante para todas as características, sejam heterozigóticos ou homozigóticos. Toda vez que tiver o dominante, ele vai manifestar a característica dominante, tá? O genótipo Azão, Bzão, Czinho é dominante para as características Azão e Bzão. A gente já falou sobre isso. E recessivo para a característica C. Então, né? Que vai então ter aí 9 genótipos, 9 resultados, tá? Então, técnica de probabilidade combinada seguindo a primeira lei de Mendel. Posteriormente, se multiplica as probabilidades encontradas. Então, nós temos essa probabilidade. Qual a probabilidade do alelo que vem, do gene que vem da mãe, né? Cruzar com um gene bihíbrido do pai, né? Acontecer. Qual é essa probabilidade aqui? Azão, Bzão, Czinho. É 9 em 64. E dessa aqui da mãe? É 9 em 64. Então, 9 em 64 vezes 9 em 64. Então, aí vocês vão ter a conta de vocês, façam a conta, e vocês vão encontrar a probabilidade de ocorrência, né? Então, aqui no caso, estou considerando Azão, Bzão, Czão, Azão, Bzão, Czão. Então, qual a proporção de termos o triplo Azinho, Bzinho, Czinho? Sabemos que é 1 para 64, 1 para 64 para cada um deles, porque é a relação lá da primeira lei de Mendel, que dentro daquelas possibilidades de Azão, 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 Azinho, 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 eu tinha 1 para 4, 2 para 4 e 1 para 4, correto? Então, esta proporção lá da primeira lei de Mendel vem para a segunda lei de Mendel, que vai multiplicar e vai gerar, então, 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Uma possibilidade dentro de 64 possibilidades. Então, calcular o número de gametas diferentes para um indivíduo considerando N. N igual ao número de pares de genes em heterozigose. Lembra que eu falei? Se for 3, se for 4, 2 elevado a 3 ou a 4. Então, cálculo de outras variáveis, somente quando se tratar de cruzamento entre heterozigotos para todos os genes, né? Tá? Então, eu falei para vocês que tinha uma fórmula, matemática, tinha uma fórmula estatística. E aqui está expressada neste quadro. Então, por exemplo, pares de alelo, 1, 2, 3, vamos colocar 4 aqui e fazer o exercício do 4. Número de fenótipos diferentes. Como que eu determino? Através de 2 elevado na n, né? 2 elevado na 4 são 16, tá? Tá ok? Número de genótipos diferentes no cruzamento. A gente já usa a fórmula 3 elevado na n. Então, 3 elevado na 4, certo? 3 elevado na 1 é 3, 3 elevado na 2 é 9, 3 elevado na 3 é 27, 3 elevado na 4 é 81. Se eu estiver bem de matemática, senão vocês me corrigem, né? E 4 elevado na 4 vai ser quanto? 128, né? Tá certo? É isso? 4 é 64, 4 vezes 4, 16,
Acho que não. 4 na 1, 4. 4 na 2, 16. 4 na 3, 64. E tem que apagar aqui porque eu coloquei a informação errada. Então, 4, vamos colocar aqui 4. 2 elevado na 4 é 16. 3 elevado na 4, na minha conta é 81. Né? Não, 3, 17, 21 é 81. E aqui, 4 elevado na 4 vai dar quanto? 4 vezes 4, 16, vai 1. 256. Desculpa, pessoal. Tá? Então, esses são os resultados. Essa é a combinação. Tá? Sou bom de matemática, mas tem que dar uma calmada, né? Tá? E a raciocínio. Então, essas são as combinações. Essas são as fórmulas que vocês têm que gravar, né? Que toda vez que vocês forem fazer uma combinação de 3, 4, 5 características, 6 características, vocês têm que jogar nessa fórmula. Então, vocês jogando nessas fórmulas, vocês vão saber que como resultantes nós temos aquele quadro de Punnett com 16, com 64, com 32, né? E assim sucessivamente, tá? E aí, de genótipos, a mesma coisa, nós vamos ter os tipos de diferentes genótipos, lembra? O azão, bezão, cesão, né? Tá? E aí eles se combinam 3 a 3. E número de genótipos combina-se, então, aqueles 4 gametas por 4 gametas, né? Que vai dar esta combinação aqui. Tá bom, pessoal? Então, este quadro é importante vocês memorizarem e é importante vocês entenderem. Tá bom? Tá certo? Opa, o que travou aqui? Porque é o último aqui. Então, vamos ver aqui. Né? Tá? E assim, então agora fica com vocês, né? Fica para vocês estudarem, para vocês memorizarem, para vocês fixarem esse conteúdo, né? Estou passando para vocês aqui as fórmulas, as combinações, quadro de Punnett é super importante vocês lembrarem, vocês gravarem, vocês compreenderem essas fórmulas aqui para vocês saberem o número de fenótipos, os números de genótipos, né? Tá certo? Então, com isso vocês vão ter assim, então eu sei que tem que ter este número de fenótipo, eu sei que tem que ter este número de genótipo, e aí o resultado vocês sempre verificam se atende esta condição aqui, tá certo? Então, pessoal, estudar, calcular, genética, biologia também é matemática, também é estatística, também é probabilidades. Perfeito? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.